Natália, até porque vai de encontro a tudo que se preconiza em relação ao combate ao coronavírus. Bem, apesar de desagradar alguns setores, as medidas mais rígidas de isolamento social são previstas e são vistas por especialistas como a única forma de conter o avanço da Covid-19. O Miguel Anderson conversou com um infectologista para explicar por que há um consenso sobre a necessidade do isolamento rígido, o famoso lockdown. O isolamento social está dentro das medidas principais adotadas pelos governadores e prefeitos desde o início da pandemia para tentar conter a disseminação do novo coronavírus. E com isso, especialistas analisam os impactos na saúde, na taxa de ocupação e de transmissão do vírus. A gente conversa agora com o médico infectologista, Dr. Roberto da Justa, que vai explicar para a gente. Doutor, quais são os impactos dessas medidas? As medidas de isolamento são medidas já cientificamente reconhecidas, né, desde o passado bem remoto, em outras pandemias, como na gripe espanhola, eram medidas já utilizadas e que impactavam na redução de casos, na redução da transmissão da doença e também, obviamente, na redução de óbitos, né? Atualmente, essas medidas elas estão mais respaldadas ainda pela ciência, são várias as evidências científicas que mostram que o isolamento social, o lockdown, diminui a transmissão de doenças de transmissão respiratória, reduzindo casos e óbitos. Portanto, nesse contexto de pandemia e de acordo com o cenário epidemiológico atual, as medidas de isolamento, desde as menos intensas até as mais drásticas, como o lockdown, elas são necessárias, dependendo da situação e do momento. Sem essa medida, os números poderiam ser piores? Sem dúvida, né? Nós tivemos aí, ano passado, no começo da pandemia de Covid-19, um impacto que causou redução de casos e de óbitos e permitiu também a estruturação do serviço de saúde, treinamento das equipes, equipamentos, insumos, e tanto é verdade que a mortalidade da Covid-19 nesse momento é menor do que naquele momento, porque foi possível, a partir do distanciamento e do lockdown, foi possível estruturar, treinar e melhorar a rede de saúde de modo que permitisse a redução de óbitos. Agora, doutor, o neurocientista Miguel Nicodelis, que integrava o consórcio Nordeste, que elaborava diretrizes para os governadores aqui da nossa região, ele chegou a apontar durante a entrevista que somente um lockdown de 21 dias seria capaz de evitar uma tragédia, tanto no atendimento da saúde como na assistência funeral. Como é que o senhor analisa essa fala? Ele tem razão em parte, porque não só o lockdown intenso e prolongado é necessário nesse momento, mas além do lockdown, as medidas de auxílio, né, emergencial, seguro-desemprego também são fundamentais para reduzir o impacto socioeconômico, né? E também fundamental é o avanço da vacinação da população. Então não adianta eu implementar o lockdown se eu não tenho esse conjunto de ações também correndo em paralelo, né? E uma quarta ação também fundamental é que tudo isso seja conduzido baseado na ciência, que haja coordenação de ações e lideranças dando o exemplo e também um trabalho de educação da população. Só o conjunto dessas ações permite que a gente controle a pandemia e isso já vem sendo observado em outros países que adotaram exatamente esses pilares fundamentais para o controle da pandemia. Doutor, só para reforçar a importância do distanciamento social, evitar aglomerações, estamos em um novo momento da pandemia, a vacinação começou mesmo que de forma lenta, mas mesmo assim não devemos abrir mão das recomendações sanitárias. Sem dúvida, veja, alguns países conseguiram já avançar no controle da pandemia a partir das medidas que eu já me referi. E aqui no Brasil nós precisamos reforçar as orientações de prevenção, evitar sair de casa só realmente se for extremamente necessário, evitar aglomerações, evitar ambientes fechados, utilizar máscara em todos os momentos quando estiver em ambientes externos, higienizar sempre as mãos, né? Ao adoecer, procurar atendimento para que a situação possa ser avaliada. Enfim, esse conjunto de ações, juntamente com a vacinação mais efetiva, em maior número e com maior rapidez, isso é fundamental que a gente reforce nesse momento. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Ceará no Ar. Portanto, vamos continuar fazendo a nossa parte, evitando aglomerações, saindo de casa somente em casos extremos, casos necessários, usando isso aqui, ó, a máscara para proteger a sua vida e a vida das pessoas que você convive. Máscara salva vidas, sim. E a vacina já está chegando, vamos torcer para que todo mundo seja logo imunizado e assim a gente dizer aqui no Ceará no Ar, acabou a pandemia de Covid-19. Mas enquanto isso não acontece, vamos fazer o dever de casa, ajudar as autoridades sanitárias, contribuir com o trabalho dos médicos, dos profissionais da saúde que estão ali, ó,
na linha de frente no tratamento da Covid-19, esses profissionais que estão trabalhando intensamente desde março do ano passado. A pandemia já se aproxima do primeiro ano, então vamos fazer a nossa parte. Eu volto ao estúdio. Ok, Miguel Anderson, você acompanha